que um tratado assinado em Karlovic, uma pacata cidade sérvia, no ano de 1699, não foi apenas mais uma perda territorial para o Império Otomano, mas uma sentença de morte adiada por 2 séculos. E o que era sussurrado nos corredores de mármore do harém do palácio de Topkapi, naquela noite em que até os eunucos sentiram o ar gélido da mudança, a noite em que ficou claro que a gloriosa era das conquistas havia terminado para sempre. A grandeza, afinal, é a mais pesada das correntes. O Império, um colosso que se estendia por 3 continentes, um gigante cujos exércitos haviam feito Viena tremer, pela primeira vez na sua história, não ditava os termos. Ele os aceitava. A Hungria, uma joia sangrenta disputada por gerações, estava perdida. A Transilvânia, a Podólia, partes da Dalmácia, fatias de um poder que parecia eterno, agora servidas à mesa de uma Europa exultante. O eco dos martelos dos diplomatas em Karlovic ressoou mais alto em Istambul do que qualquer canhão. Foi o som do primeiro prego no caixão de um império. Dentro dos muros de Topkapi, a vida continuava em seu ritmo febril e suntuoso, uma dança macabra de luxo e paranoia. Os sultões, antes líderes guerreiros que morriam em campanha, agora eram prisioneiros de um ritual dourado. O sistema do Cafis, a gaiola, onde os príncipes herdeiros eram mantidos em isolamento luxuoso para evitar guerras civis, produzia governantes que conheciam cada detalhe da intriga do harém, mas nada sobre o mundo exterior. Eram mestres de um microcosmo de seda e veneno, mas ignorantes das novas forças que se agitavam para além de suas fronteiras. A era das conquistas, que alimentava o tesouro e legitimava o poder do sultão como Gazi, o guerreiro sagrado, havia acabado. E com ela, a própria razão de ser do Estado otomano começava a se dissolver. A máquina de guerra, antes o motor do império, agora se tornava seu maior fardo, uma besta faminta e ociosa, cujas presas se voltavam para dentro. Os sussurros no palácio não eram apenas sobre quem agradava mais ao sultão, mas sobre a fraqueza que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. Para mascarar essa podridão interna, o império mergulhou de cabeça na Era das Tulipas, uma explosão de hedonismo, uma febre de consumo e beleza que tomou conta de Istambul. Palácios de verão brotavam nas margens do Bósforo, festas extravagantes iluminavam as noites com tartarugas carregando velas em seus cascos e fortunas eram gastas em bulbos de tulipa raros. Era uma tentativa desesperada de celebrar a vida enquanto a sombra da morte se alongava. O sultão Ahmed III e seu grão-vizir, Ibrahim Pachá, acreditavam que a sofisticação cultural poderia substituir a força militar. Enviaram embaixadores a Paris, não para planejar guerras, mas para copiar a arquitetura de Versalhes. Construíram fontes elaboradas em vez de fortalezas. Mas, enquanto a elite otomana competia para criar a tulipa mais perfeita, os problemas reais apodreciam sob o solo fértil de seus jardins. As províncias se agitavam, a inflação corroía a economia e os inimigos externos observavam, pacientemente, o gigante entorpecido por sua própria opulência. O que é mais assustador? Um inimigo externo nos portões ou um traidor interno sentado à sua mesa? A ironia era palpável. A tulipa, símbolo do império, uma flor de beleza efêmera e delicada, representava perfeitamente seu estado. A beleza externa escondia uma fragilidade fatal. A festa não duraria muito. A população, esmagada por novos impostos para financiar o luxo da corte, e os janízaros, os soldados de elite que se sentiam humilhados e negligenciados, começaram a murmurar. A extravagância da elite era um insulto à miséria das massas. O ressentimento fervia sob a superfície, como lava sob uma fina crosta de terra. Em 1730, a festa acabou em sangue. Uma revolta liderada por um ex-janízaro albanês
chamado Patrona Halil, incendiou a capital. Os palácios da Era das Tulipas foram saqueados e queimados. O grão-vizir foi brutalmente assassinado e o sultão foi deposto. A revolta foi um lembrete selvagem de que a beleza não podia deter a decadência e que as fundações do império estavam tremendo. O império não morria pelas espadas inimigas, mas pelo veneno silencioso de suas próprias tradições. O choque de Karlowitz e a farsa sangrenta da Era das Tulipas revelaram uma verdade terrível. O Império Otomano havia perdido a iniciativa. De predador, tornara-se presa. O mundo ao seu redor estava mudando a uma velocidade vertiginosa. Na Europa, a Revolução Científica e o Iluminismo forjavam novas tecnologias, novas táticas militares e novas formas de organizar o Estado. Os exércitos europeus agora eram máquinas profissionais, disciplinadas e equipadas com artilharia superior. A burocracia otomana, antes um modelo de eficiência, estava paralisada pela corrupção e pelo nepotismo. A superioridade militar que havia levado os otomanos às portas de Viena era agora uma memória distante. O império estava preso entre um passado glorioso que não podia mais sustentar e um futuro aterrorizante que não conseguia compreender. Cada tentativa de reforma era vista como uma traição à tradição. Cada apego à tradição era um passo em direção ao abismo. O problema era profundo, quase existencial. A identidade otomana estava intrinsecamente ligada à conquista e à expansão islâmica. Quando as conquistas pararam, a identidade entrou em crise. O que era o império sem suas vitórias? O sultão, o califa de todos os muçulmanos, parecia impotente. Os ulemás, os eruditos religiosos, pregavam que o abandono das velhas tradições era a causa da fraqueza, pedindo um retorno a um passado idealizado. Enquanto isso, as minorias não muçulmanas, os dhimmis, que por séculos viveram sob proteção otomana, começavam a ouvir os ecos das novas ideias de nacionalismo e autodeterminação que sopravam da Europa. A estrutura multiétnica e multirreligiosa do império, ante sua maior força, começava a se parecer com uma coleção de rachaduras prontas para se alargar. As fronteiras, antes uma fonte de tributos e escravos, tornaram-se uma fonte de sangria constante de recursos e homens. Escaramuças e pequenas guerras nos Balcãs contra os Habsburgos e na estepe contra um novo e formidável inimigo se tornaram a norma. O gigante estava sendo sangrado por 1000 cortes. A perda da Hungria em Karlowitz não foi um evento isolado. Foi o início de um longo e doloroso recuo que duraria mais de 200 anos. Cada tratado de paz subsequente confirmava a nova realidade. O império cedia território, pagava indenizações e concedia privilégios comerciais humilhantes, as capitulações, aos comerciantes europeus que efetivamente colocavam a economia otomana sob controle estrangeiro. O leão, antes o rei da selva, agora era forçado a realizar truques para um público de reis e imperadores europeus. A elite otomana estava dividida. Alguns, os reformistas, entendiam que a única chance de sobrevivência era adotar a tecnologia e os métodos ocidentais. Eles defendiam a criação de novos exércitos, novas escolas, novas leis. Outros, os conservadores, viam nessas ideias uma heresia, um abandono da fé e da tradição, que tornara o império grande. Essa luta interna paralisaria o Estado por décadas. Cada sultão que tentasse uma reforma séria arriscava ser derrubado por uma revolta dos janízaros ou dos clérigos. Era uma armadilha perfeita. Mudar significava arriscar a guerra civil. Não mudar significava garantir a destruição pelas mãos de inimigos externos. O palácio de Topkapi, com sua gaiola dourada e seus jardins de tulipas, era o coração de um império que havia esquecido como lutar, mas ainda não havia aprendido a viver em paz. O fim do século XVII e o início do século XVIII
marcaram o ponto de inflexão. A confiança otomana, uma arrogância nascida de séculos de vitórias ininterruptas, foi quebrada. Em seu lugar, instalou-se uma ansiedade defensiva, uma percepção crescente de que o equilíbrio de poder havia mudado de forma irrevogável. A questão não era mais onde conquistaremos a seguir, mas como podemos defender o que nos resta. O Império Otomano entrou em sua longa fase de a questão oriental, um termo cínico cunhado pelos diplomatas europeus que se perguntavam não se o império cairia, mas quando e como seus despojos seriam divididos. A queda não seria rápida nem limpa, seria uma agonia longa, sangrenta e convulsiva que abalaria o mundo. Enquanto a corte otomana se distraía com poesia e festas, a ameaça que definiria o próximo século de sua existência se cristalizava no norte. Uma nação de imensas ambições, governada por monarcas implacáveis, que via no Império Otomano não apenas um rival, mas um obstáculo para seu destino manifesto: o controle do Mar Negro e a restauração de uma Constantinopla ortodoxa. A tempestade russa estava se formando no horizonte e sua fúria tornaria as humilhações de Karlowitz uma lembrança quase agradável. O império, enfraquecido por dentro, estava prestes a enfrentar seu inimigo mais persistente e letal. O que você escolheria? A glória perigosa de um império em expansão ou a segurança de fronteiras que encolhem? Escreva sua escolha nos comentários e vamos descobrir se você pensa como um sultão ou um sobrevivente. A tempestade russa não chegou como um trovão distante. Ela se abateu sobre o Império Otomano com a força de um furacão, uma série de guerras brutais que, ao longo do século XVIII, sangrariam o poder otomano e redesenhariam o mapa do leste europeu. O czar Pedro, o Grande, já havia chocado os otomanos ao capturar a fortaleza de Azov, abrindo uma janela para o Mar Negro. Mas foi sob o governo de uma mulher, a imperatriz Catarina, a Grande, que a ameaça russa se tornou existencial. Catarina não queria apenas um porto de águas quentes. Ela sonhava com a destruição total do Império Otomano. Seu projeto grego era um plano geopolítico de uma audácia impressionante: expulsar os turcos da Europa, reviver o Império Bizantino com seu neto Constantino no trono e transformar o Mar Negro em um lago russo. Era uma declaração de guerra, não apenas territorial, mas civilizacional. A primeira grande demonstração do novo poderio russo veio de forma inesperada e humilhante, não em terra, mas no mar. No ano de 1770, uma frota russa do Báltico, sob o comando do conde Alexei Orlov, realizou uma viagem épica ao redor da Europa até o Mediterrâneo Oriental. O comando otomano, complacente e incrédulo, mal reagiu. O resultado foi a Batalha de Seçme, um desastre de proporções apocalípticas para a marinha otomana. A frota turca, numericamente superior, foi encurralada em uma baía na costa da Anatólia e sistematicamente aniquilada por navios de fogo russos. A noite se iluminou com a explosão de dezenas de navios de linha otomanos, um funeral de fogo para o mito da invencibilidade naval turca. A notícia da catástrofe ecoou por toda a Europa. O mar Egeu estava agora aberto para os russos e o Império, pela primeira vez, estava vulnerável em seu próprio coração marítimo. A guerra em terra foi igualmente desastrosa. Os exércitos russos, liderados por generais brilhantes como Pyotr Rumiantsev e Alexander Suvorov, aplicaram derrotas esmagadoras aos exércitos otomanos, que eram maiores, mas mal liderados e taticamente obsoletos. A doutrina otomana ainda se baseava em cargas de cavalaria maciças e na coragem individual, enquanto os russos empregavam uma disciplina de ferro, formações de infantaria em quadrado e uma artilharia devastadora. O Tratado de Küçük Kaynarca, assinado em 1774,
foi ainda mais humilhante que o de Karlowitz. A Crimeia, um canato vassalo dos otomanos por séculos, e o coração do poder tártaro, foi declarada independente, um eufemismo para se tornar um protetorado russo antes de sua anexação final. A Rússia ganhou vastos territórios, o direito de proteger os cristãos ortodoxos dentro do império, um pretexto perfeito para futuras intervenções, e o direito de passagem para seus navios mercantes através dos estreitos do Bósforo e Dardanelos. O sultão foi forçado a engolir o veneno, sabendo que era apenas a primeira dose. A combinação da pressão militar russa com a disseminação das ideias da Revolução Francesa criou um coquetel explosivo nos Balcãs. A semente do nacionalismo, a ideia de que povos com uma língua, cultura e religião comuns deveriam ter seu próprio Estado, era o ácido mais corrosivo para as fundações de um império multinacional. O primeiro incêndio irrompeu onde a herança clássica e a fé ortodoxa se encontravam, na Grécia. A Guerra de Independência Grega, que eclodiu em 1821, não foi uma guerra convencional. Foi uma explosão de violência selvagem, uma luta de extermínio de ambos os lados, alimentada por séculos de ressentimento religioso e cultural. Massacres de turcos em Trípoli foram respondidos com o massacre de gregos na ilha de Chios, um evento que chocou a Europa e inspirou a famosa pintura de Delacroix. O conflito grego expôs a terrível fraqueza do império. O exército otomano, incapaz de esmagar os rebeldes entrincheirados nas montanhas e ilhas, teve que pedir ajuda a seu vassalo, teoricamente submisso, mas na prática perigosamente poderoso, Mehmet Ali, do Egito. As forças egípcias, modernizadas por franceses, foram muito mais eficazes, mas a intervenção teve um custo terrível. Primeiro, demonstrou a todos que o sultão não conseguia mais controlar seu próprio território. Segundo, a brutalidade da repressão egípcia galvanizou a opinião pública na Europa. O filo-helenismo tornou-se uma causa célebre. Poetas como Lord Byron, que morreria de febre na Grécia, e aventureiros de toda a Europa se juntaram à causa grega. A luta de um povo cristão oprimido contra o déspota turco era uma narrativa irresistível. As grandes potências, Grã-Bretanha, França e Rússia, que antes observavam com um misto de preocupação e oportunismo, decidiram intervir. Seus motivos eram tudo menos altruístas. A Rússia queria expandir sua influência. A Grã-Bretanha e a França queriam limitar o poder russo e garantir que o novo Estado grego não se tornasse um satélite de São Petersburgo. Em 1827, uma frota combinada anglo-franco-russa, enviada para mediar o conflito, encontrou a frota otomano-egípcia na Baía de Navarino. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais um massacre. Em poucas horas, a marinha otomana foi completamente destruída pela segunda vez em menos de 60 anos. A Batalha de Navarino selou o destino da Grécia. O Império Otomano foi forçado a reconhecer sua independência em 1830. Uma parte de seu corpo havia sido amputada. A perda da Grécia foi um golpe psicológico devastador. Pela primeira vez, um povo cristão subjugado havia se levantado e, com ajuda europeia, conquistado sua liberdade. Foi um precedente perigoso. Sérvios, búlgaros, romenos e outros povos dos Balcãs observaram e aprenderam. A caixa de Pandora do nacionalismo balcânico estava aberta e dela sairiam demônios que assombrariam a Europa por mais de um século. O Império Otomano, antes uma estrutura que garantia uma certa estabilidade na região, agora era visto como uma prisão de nações. Cada província europeia se tornou um potencial campo de batalha, um foco de intriga para as grandes potências que usavam os movimentos de libertação nacional como peões em seu próprio grande jogo. A série contínua de derrotas para a Rússia e a secessão da Grécia deixaram claro para a elite de Istambul
que reformas cosméticas não eram mais suficientes. A própria estrutura do Estado, especialmente seu exército, precisava ser demolida e reconstruída. O sultão Mahmud II, um homem de determinação de ferro, que subiu ao trono em meio a intrigas sangrentas, entendia isso melhor do que ninguém. Ele viu que a principal barreira a qualquer modernização não era a Rússia ou os rebeldes gregos, mas uma instituição no coração de seu próprio império, o corpo de janízaros. Outrora a tropa de elite mais temida do mundo, os janízaros haviam se degenerado em uma casta pretoriana corrupta, um Estado dentro do Estado, mais interessada em seus privilégios comerciais e em derrubar sultões do que em lutar nas fronteiras. Eles eram a personificação da tradição que se tornara uma doença. Qualquer tentativa de introduzir novas táticas, novas armas ou nova disciplina era recebida com motins sangrentos. Eles eram o sistema imunológico doente do império, atacando qualquer célula de mudança como se fosse uma ameaça estrangeira. Mahmud sabia que, para salvar o império, ele precisaria destruir seu símbolo mais antigo e venerado. Ele começou a construir secretamente um novo corpo de tropas, treinado por conselheiros europeus, equipado com armas modernas. Ele esperou pacientemente, acumulando poder e garantindo a lealdade de seus comandantes de artilharia. O confronto era inevitável. Seria um ato de cirurgia radical, uma amputação para evitar que a gangrena se espalhasse. O fogo grego havia sido apagado, mas as brasas do nacionalismo continuavam a arder por todos os Balcãs, e a tempestade russa não havia passado, estava apenas reunindo forças para o próximo golpe. O sultão em Istambul se viu em uma posição impossível. Para lutar contra os inimigos externos, ele precisava de um exército moderno, mas para criar um exército moderno, ele precisava primeiro travar uma guerra civil contra seus próprios soldados. O palco estava montado para um dos episódios mais sangrentos e dramáticos da história otomana, um dia em que as ruas de Istambul se encheriam de fumaça de canhão e o sangue dos defensores do velho mundo correria pelas sarjetas. A velha ordem estava prestes a ser exterminada, a ferro e fogo. O que é um império? É apenas um conjunto de territórios ou uma ideia? Se for uma ideia, o que acontece quando essa ideia se torna obsoleta, uma relíquia perigosa em um mundo que mudou? O sultão Mahmud II, ao olhar para seus domínios em desintegração, sabia que as velhas ideias não salvariam seu trono. Os janízaros, os lendários guerreiros que outrora foram a vanguarda do poder otomano, eram agora a âncora que arrastava o navio do Estado para o fundo. Eles eram mais do que soldados, eram um símbolo, eram a encarnação de uma tradição orgulhosa que se recusava a morrer, mesmo que isso significasse levar o império inteiro com ela. Sua recusa em se modernizar, sua participação em todos os motins e conspirações, sua interferência na política, transformaram-nos de guardiões em carcereiros do império. Mahmud sabia que o futuro só poderia ser construído sobre seus cadáveres. A preparação para o golpe foi uma obra-prima de dissimulação e paciência. Por anos, Mahmud II fortaleceu sua posição, promoveu oficiais leais, especialmente no corpo de artilharia, e construiu secretamente seu novo exército, o Sekban e Sedit. Ele sabia que um confronto direto seria suicida. Ele precisava provocar os janízaros a se rebelarem de uma forma que os tornasse inimigos públicos, justificando sua aniquilação total aos olhos do povo e dos clérigos. Em junho de 1826, ele emitiu um decreto anunciando a formação de uma nova unidade militar que adotaria exercícios e uniformes de estilo europeu. Como esperado, os janízaros viram isso como a gota d'água. A modernização era uma afronta direta à sua identidade e privilégios. Eles se amotinaram, caíram na armadilha.
Na noite de 15 de junho de 1826, os caldeirões de sopa dos janízaros, seu símbolo tradicional de unidade, foram virados em seu quartel, no hipódromo de Istambul, o sinal de revolta. Eles marcharam pelas ruas, saqueando e incendiando, exigindo a cabeça do sultão e de seus conselheiros reformistas. Mas desta vez, Mahmud estava pronto. Ele não fugiu nem negociou. Ele agiu com uma frieza calculada e implacável. Ele desfraldou a bandeira sagrada do profeta Maomé na Mesquita Azul, conclamando todos os muçulmanos fiéis a se unirem contra os rebeldes. A população de Istambul, farta da arrogância e da violência dos janízaros, atendeu ao chamado. Mais importante, a artilharia, cujos quartéis ficavam estrategicamente posicionados, dominando o hipódromo, permaneceu leal. O que se seguiu foi um massacre, o evento que entrou para a história otomana como Vaka-i Hayriye, o incidente auspicioso. Os quartéis dos janízaros foram cercados. As ordens do sultão foram curtas e brutais. Não haveria prisioneiros. Os canhões abriram fogo a queima-roupa, transformando os prédios de madeira em um inferno de fogo e estilhaços. Os janízaros, presos lá dentro, foram mortos por milhares, queimados vivos ou fuzilados enquanto tentavam escapar. A luta se espalhou pelas ruas da capital. Qualquer um que usasse o uniforme janízaro era caçado e morto no local. Por dias, o Bósforo carregou corpos para o mar. As províncias receberam ordens para executar todos os janízaros restantes. A ordem, com quase 500 anos de existência, foi abolida, seus registros queimados, suas propriedades confiscadas. A espinha dorsal da velha ordem otomana foi quebrada em um único dia de violência cataclísmica. Foi uma vitória, mas a que preço? É possível salvar um império destruindo sua alma? Mahmud II havia se livrado de seu maior obstáculo interno, mas também havia destruído o coração de seu exército tradicional. O império ficou temporariamente indefeso, uma vulnerabilidade que seus vizinhos não demorariam a explorar. A Rússia atacou quase imediatamente, infligindo outra derrota humilhante. Mas para Mahmud, o risco valeu a pena. O caminho para a modernização estava finalmente aberto. Ele aboliu o turbante tradicional para os funcionários públicos, substituindo-o pelo fez. Ele criou ministérios no estilo europeu, fundou escolas de medicina e engenharia militar e tentou centralizar um Estado que há muito era governado por senhores locais e interesses arraigados. Ele era um Pedro, o Grande, otomano, um reformador autoritário que usou o despotismo para arrastar seu país para o mundo moderno. O incidente auspicioso foi mais do que apenas a liquidação de uma unidade militar. Foi um ato de parricídio simbólico. O sultão destruiu os filhos que haviam se tornado uma ameaça ao pai. Foi uma declaração de que o passado não era mais sagrado. A partir daquele momento, a sobrevivência do Estado otomano dependeria de sua capacidade de imitar seus inimigos europeus. As reformas, conhecidas como Tanzimat, que se seguiriam nas décadas seguintes, seriam uma continuação direta do caminho sangrento aberto por Mahmud. O império tentaria se reinventar como uma monarquia burocrática moderna, com igualdade perante a lei para todos os súditos, independentemente da religião. Uma ideia nobre, mas talvez tardia demais. O novo exército otomano, construído sobre as cinzas dos quartéis janízaros, seria testado quase que imediatamente. E o desafio não viria de uma potência europeia, mas de dentro do vassalo mais poderoso e ambicioso do sultão. Mahmud, ao eliminar os janízaros, havia removido um tumor, mas o paciente ainda estava gravemente doente. As forças centrífugas que dilaceravam o império não haviam desaparecido. Na verdade, a demonstração de fraqueza temporária após o massacre de 1826
encorajou aqueles que viam na crise de Istambul uma oportunidade para si mesmos. A ironia da história é cruel. O sultão havia procurado inspiração para seu novo exército em um lugar, o Egito, governado pelo brilhante e implacável Mehmet Ali. Mehmet Ali, um oficial albanês que subiu ao poder no caos que se seguiu à invasão de Napoleão, havia transformado o Egito em seu feudo pessoal. Ele construiu um exército e uma marinha modernos com a ajuda de oficiais franceses, estabeleceu indústrias e centralizou o poder com uma eficiência que o sultão só podia invejar. Seu exército era, sem dúvida, o mais poderoso do mundo muçulmano, e ele havia servido lealmente ao sultão na Grécia. Mas Mehmet Ali tinha suas próprias ambições. Ele não se contentava em ser um mero governador. Ele via a fraqueza do centro e sonhava em criar seu próprio império, talvez até mesmo substituindo a dinastia otomana em Istambul. O sultão havia matado seus filhos rebeldes apenas para descobrir que seu servo mais leal estava afiando uma faca para apunhalá-lo pelas costas. A crise eclodiu quando Mahmud II se recusou a recompensar Mehmet Ali com o controle da Síria por sua ajuda na Grécia. A resposta do governador egípcio foi uma invasão. Em 1831, seu filho, o genial comandante Ibrahim Pasha, liderou o exército egípcio modernizado em uma campanha relâmpago através da Palestina e da Síria. As forças otomanas enviadas para detê-lo, compostas pelas novas tropas ainda inexperientes, foram repetidamente e vergonhosamente derrotadas. Ibrahim Pasha atravessou as montanhas do Tauro e invadiu a Anatólia, o coração do império. Na Batalha de Cônia, em dezembro de 1832, ele aniquilou o principal exército otomano e capturou o grão-vizir. O caminho para Istambul estava aberto. O império estava à beira do colapso, não por um inimigo estrangeiro, mas por seu próprio servo. O pânico tomou conta da capital. O sultão, que havia massacrado os janízaros para criar um novo exército, viu esse mesmo exército ser desintegrado em poucos meses. Em seu desespero, Mahmud II cometeu um ato que seus ancestrais teriam considerado impensável. Ele pediu ajuda a seu inimigo mais antigo e mortal, a Rússia. O czar Nicolau I, encantado com a oportunidade de transformar o sultão em seu protegido, enviou uma frota e um corpo expedicionário para o Bósforo, efetivamente colocando Istambul sob proteção russa. O urso russo estava agora guardando o galinheiro otomano. Essa intervenção chocou a Grã-Bretanha e a França, que temiam uma aquisição russa do Império Otomano e forçaram uma mediação. O resultado foi a Convenção de Kütahya, que deu a Mehmet Ali o controle não apenas da Síria, mas também de Adana. Foi uma humilhação completa para o sultão. Ele foi salvo de seu vassalo por seu inimigo, e o preço da salvação foi uma maior subserviência a ambos. A punhalada egípcia nas costas revelou uma verdade brutal. O império estava agora tão fraco que não conseguia mais nem mesmo lidar com suas próprias rebeliões internas sem a intervenção das grandes potências. Ele estava começando a se devorar. A crise egípcia não terminou aí. Mahmud II, consumido pelo desejo de vingança, reconstruiu suas forças e, em 1839, atacou novamente as posições de Ibrahim na Síria. O resultado foi um desastre ainda maior. Seu exército foi aniquilado na Batalha de Nezib. Para piorar a situação, toda a frota otomana, enviada para apoiar o exército, desertou e se entregou a Mehmet Ali em Alexandria. O império estava literalmente sem exército e sem marinha. Mahmud II morreu de tuberculose e alcoolismo poucos dias depois, sem saber da extensão total da catástrofe. Seu sucessor, o jovem Abdülmecid I, herdou um trono que parecia prestes a se desintegrar. Foi apenas uma intervenção direta da Grã-Bretanha e da Áustria que bombardearam Beirute
e ameaçaram Alexandria, que forçou Mehmet Ali a recuar e devolver a Síria e a frota. Em troca, sua família recebeu o direito hereditário de governar o Egito. Um pedaço vital do império estava, na prática, perdido para sempre. A saga de Mehmet Ali foi um microcosmo do dilema otomano. A modernização, a única via para a sobrevivência, também criava novos perigos. Um governador provincial, ao adotar a tecnologia europeia mais rápido e de forma mais eficaz que o centro, foi capaz de quase derrubar o império. Isso demonstrou que as forças centrífugas poderiam usar as próprias ferramentas da reforma para acelerar a desintegração. As grandes potências, por sua vez, revelaram seu verdadeiro papel. Não eram aliadas nem inimigas, mas abutres circulando um animal moribundo, intervindo apenas para garantir que nenhuma delas pegasse um pedaço grande demais do cadáver, mantendo um equilíbrio de poder que prolongava a agonia do império, mas selava sua dependência. O império havia sobrevivido, mas como um paciente em estado terminal, mantido vivo por máquinas controladas por médicos rivais com seus próprios interesses. Quem é mais perigoso? Um inimigo declarado em seu portão ou um aliado ambicioso em suas costas? Deixe sua opinião nos comentários e vamos ver de que lado da intriga você estaria no palácio. A humilhação nas mãos de Mehmet Ali e a intervenção cínica das potências europeias consolidaram um novo status para o Império Otomano. Ele não era mais um jogador independente no palco mundial, mas um problema a ser gerenciado. Foi o czar Nicolau I da Rússia que, em uma conversa com o embaixador britânico, cunhou a frase que definiria a política internacional por décadas. O Império Otomano era o homem doente da Europa. Um diagnóstico brutal, mas preciso. O Império estava morrendo, e as grandes potências eram os médicos discutindo ao pé do leito, não sobre como curá-lo, mas sobre como herdar seus bens. Esta nova realidade deu início à era do Tanzimat, um período de reformas intensivas que visavam modernizar o Estado, centralizar a administração e criar uma nova identidade cívica otomana, o otomanismo, que uniria todos os súditos, muçulmanos e não muçulmanos, sob a bandeira da igualdade perante a lei. Uma tentativa nobre de curar o homem doente de dentro para fora. As reformas do Tanzimat foram ambiciosas. Elas introduziram um novo código penal e comercial baseado em modelos franceses, reorganizaram o sistema tributário, estabeleceram um sistema de educação secular e, o mais revolucionário, prometeram a vida, a honra e a propriedade de todos os súditos, independentemente de sua fé. Em teoria, isso deveria apaziguar as minorias cristãs e remover o pretexto para a intervenção europeia. Na prática, foi uma tarefa hercúlea. As reformas foram recebidas com resistência por muitos muçulmanos que as viam como uma traição aos princípios islâmicos e uma concessão humilhante aos infiéis. Para muitas comunidades cristãs, as reformas não foram longe o suficiente ou vieram tarde demais. O sonho do nacionalismo e da independência já era mais atraente do que a promessa de igualdade dentro de um Estado dominado pelos turcos. O Império tentava aplicar um curativo moderno em uma ferida medieval. Enquanto Istambul se debatia com suas reformas internas, as tensões entre as grandes potências sobre o destino do homem doente atingiram o ponto de ebulição. A disputa começou com uma questão aparentemente trivial, uma briga entre monges católicos e ortodoxos sobre o controle dos lugares sagrados na Palestina. A França, sob Napoleão III, se autoproclamou protetora dos católicos. A Rússia, fiel ao seu papel, defendeu os ortodoxos. O sultão Abdülmecid I estava em uma posição impossível, tentando apaziguar ambos os lados, mas o czar Nicolau I viu a disputa como a oportunidade perfeita para dar o golpe de misericórdia.
Ele exigiu não apenas o controle dos lugares sagrados, mas o direito formal de proteger todos os 12 milhões de súditos ortodoxos do império. Aceitar seria transformar o sultão em um vassalo do czar. Recusar significaria guerra. O sultão, encorajado pelo apoio britânico, recusou. Em 1853, as tropas russas invadiram os principados do Danúbio, a futura Romênia, e a Guerra da Crimeia começou. A Guerra da Crimeia foi um conflito estranho e brutal, muitas vezes chamado de a Primeira Guerra Moderna. Ela viu o uso do telégrafo para comunicação instantânea, ferrovias para abastecimento e os primeiros correspondentes de guerra enviando relatos do fronte. Foi também uma guerra marcada pela incompetência logística e pelo sofrimento indescritível dos soldados. Mas, para o Império Otomano, foi a suprema ironia. Seu destino estava sendo decidido em seu próprio território, mas a guerra era, em grande parte, travada por outros. A Grã-Bretanha e a França, temendo a expansão russa e a perturbação do equilíbrio de poder, declararam guerra à Rússia e enviaram exércitos para defender o império. O homem doente tinha agora os médicos mais poderosos da Europa lutando por ele, não por amor ao paciente, mas por ódio um ao outro. As principais batalhas ocorreram na Península da Crimeia, com o longo e sangrento cerco à base naval russa de Sebastopol. Eventos como a Batalha de Balaclava, com sua heróica mas suicida carga da Brigada Ligeira, tornaram-se lendários. As tropas otomanas lutaram bravamente, especialmente na defesa de Silistra e em Eupatória, mas foram ofuscadas por seus poderosos aliados. O verdadeiro inimigo para todos os exércitos não eram as balas ou as baionetas, mas a doença. O cólera, a disenteria e o tifo mataram muito mais soldados do que o combate. As condições nos hospitais de campanha eram tão horríveis que inspiraram a missão pioneira de enfermagem de Florence Nightingale, a Dama da Lâmpada, cujo trabalho em Scutari revolucionou os cuidados médicos militares. A guerra era um moedor de carne, onde o heroísmo individual era engolido pela incompetência burocrática e pela indiferença da morte. Depois de quase 3 anos de combates brutais, a Rússia, exausta pela guerra e abalada pela morte do czar Nicolau I, admitiu a derrota. O Tratado de Paris de 1856 parecia uma grande vitória para o Império Otomano. Sua integridade territorial foi garantida pelas potências europeias. O Mar Negro foi neutralizado, proibindo navios de guerra russos e otomanos. A influência russa nos Balcãs foi temporariamente contida. O Império foi oficialmente admitido no Concerto da Europa, o clube exclusivo das grandes potências. Parecia que o homem doente havia recebido alta do hospital. Mas a cura era uma ilusão. A vitória veio com um preço devastador. O custo da guerra foi astronômico. Para financiá-la, o Império Otomano foi forçado a fazer seu primeiro empréstimo estrangeiro em 1854. Foi o início de um ciclo vicioso de endividamento. Empreiteiros e banqueiros europeus viram no Império uma oportunidade de lucro fácil, oferecendo empréstimos com juros exorbitantes. Em 2 décadas, o Tesouro Otomano estaria completamente dependente do capital europeu, com grande parte de sua receita destinada ao pagamento de juros. A vitória na Crimeia comprou tempo, mas o preço foi a soberania econômica. O Império escapou da dominação militar russa apenas para cair na servidão financeira da Europa Ocidental. Ele não era mais o homem doente, mas o homem endividado da Europa. Além disso, a guerra expôs ainda mais a fraqueza militar otomana. Apesar da bravura de seus soldados, ficou claro que o Império só poderia sobreviver com a ajuda de protetores externos. Isso minou o prestígio do sultão e encorajou ainda mais os movimentos nacionalistas nos Balcãs. O Édito de Reforma de 1856
emitido sob pressão europeia durante as negociações de paz, reafirmou e expandiu os princípios do Tanzimat, garantindo a igualdade para os não-muçulmanos. No entanto, em vez de criar uma harmonia otomana, muitas vezes exacerbou as tensões, pois as potências europeias usavam a proteção de suas minorias preferidas para interferir ainda mais nos assuntos internos do império. Cada consulado europeu em cidades como Beirute ou Salônica se tornou um centro de intriga e subversão. A Guerra da Crimeia, portanto, foi uma vitória de Pirro. O império estava do lado vencedor, mas saiu do conflito mais fraco, mais pobre e mais dependente do que nunca. A questão oriental não foi resolvida, foi apenas adiada. A Rússia, humilhada e ressentida, esperaria por sua chance de vingança. Os povos dos Balcãs, vendo o império se apoiar em muletas europeias, sentiram que sua hora estava chegando. A paz que se seguiu não foi uma paz de recuperação, mas a calmaria antes de uma tempestade ainda mais violenta. O próximo grande incêndio não começaria em uma disputa por lugares sagrados distantes, mas no coração das possessões europeias do Império, em um lugar que se tornaria sinônimo de conflito intratável, o barril de pólvora dos Balcãs. O homem doente havia sobrevivido a uma cirurgia de grande porte, mas a infecção não foi removida. Ela estava se espalhando silenciosamente pelas veias do Império. O nacionalismo, contido pela guerra, retornou com força redobrada. Nos 20 anos que se seguiram à Guerra da Crimeia, os Balcãs ferveram com conspirações, revoltas e propaganda pan-eslavista financiada pela Rússia. O solo estava pronto para uma conflagração. Em 1875, uma revolta camponesa contra os impostos otomanos na Bósnia e Herzegovina deu início à reação em cadeia. A Sérvia e Montenegro, principados autônomos, declararam guerra em apoio aos rebeldes. O barril de pólvora finalmente explodiu no ano seguinte, em 1876, com o levante de abril na Bulgária. A resposta otomana foi rápida e brutal. Tropas irregulares otomanas, os Bashi-Bazuks, foram enviadas para esmagar a revolta búlgara. O que se seguiu não foi uma operação militar, mas uma orgia de violência. Vilarejos inteiros foram queimados e dezenas de milhares de civis búlgaros, incluindo mulheres e crianças, foram massacrados. O evento mais infame ocorreu na cidade de Batak, onde milhares foram mortos dentro de uma igreja onde haviam procurado refúgio. As notícias desses horrores búlgaros, relatadas vividamente por jornalistas ocidentais, causaram uma onda de indignação em toda a Europa. O político britânico William Gladstone saiu da aposentadoria para escrever um panfleto inflamado, Os Horrores Búlgaros e a Questão do Oriente, no qual pedia que os turcos fossem expulsos, Mala e Cuia, da Europa. A opinião pública ocidental, antissempática aos otomanos durante a Guerra da Crimeia, agora se voltava violentamente contra eles. A Rússia, vendo sua oportunidade de vingança e se posicionando como a protetora dos eslavos e ortodoxos, declarou guerra ao Império Otomano em abril de 1877. A Guerra Russo-Turca, de 1877 a 1878, foi um desastre completo para os otomanos, apesar de uma resistência heróica e inesperadamente feroz em alguns pontos, como o cerco de Plevna, onde o general Osman Pasha segurou um exército russo muito maior por 5 meses. A superioridade militar russa era esmagadora. Uma vez que Plevna caiu, o caminho para o sul estava aberto. Os exércitos russos cruzaram os Balcãs no auge do inverno, uma proeza militar notável, e avançaram rapidamente em direção a Istambul. O pânico tomou conta da capital otomana, que não via um exército inimigo tão perto desde a queda de Constantinopla 400 anos antes. O império estava de joelhos.
Em março de 1878, com as tropas russas acampadas nos arredores de Istambul, em San Stefano, os otomanos foram forçados a assinar um tratado humilhante. O Tratado de San Stefano criava uma grande Bulgária, um estado autônomo que se estenderia do Danúbio ao mar Egeu, efetivamente um satélite russo que desmembrava as possessões europeias do Império. A Sérvia, Montenegro e a Romênia foram declaradas totalmente independentes. A Rússia também anexou territórios significativos no Cáucaso. O tratado era a realização do antigo sonho russo de dominar os Balcãs e os Estreitos. Era também um alarme para as outras grandes potências. A Grã-Bretanha e a Áustria-Hungria, horrorizadas com a perspectiva de um Balcãs controlado pela Rússia, ameaçaram com uma guerra. A frota britânica entrou no Mar de Mármara, pronta para o combate. A Europa estava à beira de uma guerra generalizada. Para evitar o conflito, o chanceler alemão Otto von Bismarck, o mestre da Realpolitik, convocou o Congresso de Berlim em 1878. Posando como um corretor honesto, Bismarck presidiu um evento que foi, na realidade, uma repartição cínica dos despojos otomanos. O Império Otomano estava presente, mas como o paciente na mesa de operação, consciente, mas incapaz de impedir que os cirurgiões o retalhassem. O Tratado de Berlim revisou o de San Stefano. A Grande Bulgária foi desmembrada em 3 partes, reduzindo a influência russa. A independência da Sérvia, Montenegro e Romênia foi confirmada. A Bósnia e Herzegovina, embora ainda nominalmente otomana, foi entregue à administração da Áustria-Hungria. A Grã-Bretanha, em uma negociação secreta, ganhou o direito de ocupar e administrar Chipre em troca de proteger o Império de futuras agressões russas. O Império Otomano perdeu 40% de seu território e 20% de sua população. Foi uma carnificina diplomática. O Congresso de Berlim foi o funeral do poder otomano na Europa. Ele não apenas legitimou a perda de vastos territórios, mas também criou um mapa dos Balcãs que era uma receita para futuros desastres. As novas fronteiras, muitas vezes, ignoravam as realidades étnicas, deixando minorias insatisfeitas em cada novo estado e alimentando rivalidades que explodiriam nas guerras balcânicas e, finalmente, na Primeira Guerra Mundial. Para milhões de pessoas, o resultado foi uma catástrofe humana. A guerra e suas consequências desencadearam ondas de limpeza étnica. Centenas de milhares de muçulmanos, turcos, circassianos, albaneses fugiram ou foram expulsos dos territórios perdidos, tornando-se refugiados, os muhadires, em uma Anatólia empobrecida. Ao mesmo tempo, o ressentimento contra as comunidades cristãs dentro do Império, vistas como uma quinta coluna, cresceu perigosamente. A desintegração do Império não foi um processo pacífico de descolonização. Foi um divórcio sangrento, com cicatrizes de ódio que perduram até hoje. Um império multinacional é um mosaico mantido unido pela força. Retire a força, e tudo o que resta são cacos afiados. O desastre de 1878 marcou o fim da era do Tanzimat. As promessas de otomanismo e igualdade pareciam uma piada amarga. Em Istambul, a culpa pela derrota foi jogada sobre as reformas liberais e a breve experiência constitucional que o sultão Abdulhamid II havia inaugurado no início de seu reinado. Em 1878, usando a guerra como pretexto, ele suspendeu a Constituição, dissolveu o parlamento e iniciou um período de 30 anos de governo autocrático. Sua conclusão era simples: se as reformas liberais e a imitação da Europa levaram a tal desastre, a salvação deveria estar no caminho oposto. Ele tentaria salvar o império não pela liberalização, mas pelo controle férreo, pela reafirmação da identidade islâmica e por uma rede de espionagem e repressão que faria seus predecessores
parecerem amadores. O império entrava em seu penúltimo ato, uma era de paranoia e tirania sob o governo do homem que ficaria conhecido como o Sultão Vermelho. O que é um mal menor, a ordem de um tirano paranoico ou o caos de uma revolução imprevisível? Queremos saber o que você pensa nos comentários. Esta escolha definirá o próximo capítulo de nossa história. O reinado do Sultão Abdulhamid. Segundo, foi uma longa e sombria contradição. Ele era um homem inteligente, trabalhador e profundamente paranoico, que governou um império em desintegração a partir da reclusão de seu palácio de Yıldız, uma fortaleza de intrigas e medo com vista para o Bósforo. Tendo testemunhado a deposição e provável assassinato de seu tio e a deposição de seu irmão insano, ele confiava em pouquíssimas pessoas. Ele acreditava que as ideias liberais ocidentais e as conspirações das minorias cristãs, fomentadas pelas potências europeias, eram as doenças que matariam o império. Sua cura era o isolamento e o despotismo. Ele suspendeu a Constituição Otomana, que ele mesmo havia promulgado, e governou como um monarca absoluto por 3 décadas, de 1878 a 1908. Sua era foi a do fio do telégrafo e do espião. Abdulhamid foi um modernizador paradoxal. Enquanto suprimia a liberdade política, ele promovia vigorosamente a modernização tecnológica e administrativa. Ele expandiu enormemente a rede de telégrafos, usando-a não para conectar seus súditos, mas para controlá-los, recebendo milhares de relatórios diários de todos os cantos do império. Ele construiu ferrovias, incluindo a famosa Ferrovia de Hejaz, para Meca, que servia tanto a peregrinos quanto ao transporte rápido de tropas. Ele reformou a burocracia, fundou escolas modernas e profissionalizou o exército. No entanto, toda essa modernização era subserviente a um único objetivo: a preservação de seu próprio poder e do que restava do império. A censura era onipresente. Palavras como liberdade, revolução ou Armênia eram proibidas na imprensa. Uma vasta rede de espiões e informantes, o Hafiye, se infiltrava em todos os níveis da sociedade, criando um clima de suspeita e medo. O império era mantido unido não mais pela lealdade, mas por uma teia de vigilância. Em sua política externa, Abdulhamid jogou um jogo diplomático habilidoso, mas desesperado. Ele explorou as rivalidades entre as grandes potências para manter o império vivo, uma estratégia que lhe rendeu o apelido de o Grande Assassino na imprensa europeia, mas que evitou grandes perdas territoriais por 30 anos. Internamente, ele abandonou a ideia de otomanismo e promoveu o pan-islamismo. Ele enfatizou seu papel como califa, o líder espiritual de todos os muçulmanos, na esperança de unir turcos, árabes, curdos e albaneses contra o avanço do nacionalismo e do imperialismo europeu. Era uma tentativa de encontrar uma nova cola ideológica para manter o Império unido, substituindo a lealdade ao Estado por uma lealdade à fé. Isso o tornou popular entre muitos muçulmanos, mas alienou ainda mais as já inquietas minorias cristãs. Foi a questão armênia que manchou seu reinado com sangue e lhe valeu o epíteto de Sultão Vermelho. Os armênios, uma antiga comunidade cristã concentrada na Anatólia Oriental, começaram a exigir reformas e autonomia, inspirados por seus vizinhos dos Balcãs. O governo de Abdulhamid respondeu com uma repressão brutal. Entre 1894 e 1896, uma série de massacres, conhecidos como massacres hamidianos, foi perpetrada contra a população armênia. Tropas regulares e irregulares curdas, os regimentos Hamidiye, criados pelo sultão, mataram centenas de milhares de armênios. Os massacres foram uma advertência selvagem para qualquer grupo que ousasse desafiar a autoridade do Estado. Eles chocaram o mundo, mas as potências europeias
ocupadas com suas próprias rivalidades, ofereceram pouco mais do que condenações verbais. O sangue dos armênios foi o preço da sobrevivência do império na mente de Abdülhamid. Mas a repressão gera resistência. Quanto mais Abdülhamid apertava seu controle, mais forte se tornava a oposição clandestina. O paradoxo de seu reinado foi que as próprias escolas modernas que ele fundou para treinar uma nova elite de oficiais e burocratas se tornaram os berços da revolução. Nesses ambientes, jovens estudantes e cadetes militares liam livros proibidos sobre a Revolução Francesa, o positivismo e o nacionalismo. Eles viam o regime de Abdülhamid como uma tirania humilhante que impedia o império de se tornar uma nação moderna e respeitada. Em cidades como Salônica, um caldeirão cosmopolita de judeus, gregos, turcos e búlgaros, e entre os exilados em Paris e Genebra, formaram-se sociedades secretas. A mais importante delas foi o Comitê de União e Progresso, CUP, mais conhecido como os Jovens Turcos. Os Jovens Turcos eram um movimento diverso, unido por pouco mais do que seu ódio a Abdülhamid e seu desejo de restaurar a Constituição. Havia liberais, nacionalistas turcos, oficiais do exército e burocratas. Eles operavam através de células secretas, juramentos de sangue e mensagens codificadas, um reflexo sombrio dos métodos de espionagem do próprio sultão. Seu principal reduto era o Terceiro Exército, estacionado na Macedônia, uma região em estado de quase anarquia, com gangues rivais de nacionalistas búlgaros, gregos e sérvios lutando entre si e contra as tropas otomanas. Os jovens oficiais do Terceiro Exército, humilhados pela incapacidade do Império de controlar seu próprio território e inspirados pelas ideias revolucionárias, tornaram-se o núcleo da conspiração. Homens como Enver Bey e Ahmed Niazi Bey se tornaram os líderes de uma revolta iminente. Em julho de 1908, a revolução começou. Oficiais do CUP na Macedônia lideraram suas tropas em uma rebelião, exigindo a restauração da Constituição. A revolta se espalhou como um incêndio. Outras unidades do exército se juntaram aos rebeldes. Abdülhamid, confrontado com a perda de controle de seu exército e temendo uma guerra civil, cedeu. Em 24 de julho de 1908, para surpresa de todos, ele anunciou que a Constituição de 1876 estava novamente em vigor. A notícia desencadeou cenas de euforia incríveis por todo o império. Em Salônica, Istambul e Beirute, multidões de turcos, gregos, armênios, judeus e árabes saíram às ruas, abraçando-se, chorando e celebrando uma nova era de liberdade, igualdade e fraternidade. Parecia, por um breve momento, que o sonho do otomanismo havia renascido das cinzas. Mas a fraternidade foi curta. O novo regime era instável. Os jovens turcos, agora no poder, eram um grupo dividido, sem um programa claro além de seu nacionalismo vago. A liberdade recém-conquistada permitiu que antigas rivalidades étnicas e religiosas viessem à tona com mais força. Em 1909, elementos conservadores e islâmicos em Istambul, apoiados secretamente por Abdülhamid, tentaram um contragolpe. O incidente de 31 de março foi esmagado pelo Exército de Ação, tropas leais ao CUP que marcharam de Salônica para a capital. Desta vez, os jovens turcos não foram tão indulgentes. Eles depuseram Abdülhamid II, que passaria o resto de sua vida em prisão domiciliar, e colocaram seu dócil irmão, Mehmed V, no trono como um sultão fantoche. O poder real agora estava nas mãos do comitê do CUP. A Revolução dos Jovens Turcos, que começou com um ideal de unidade otomana, logo revelou sua face mais sombria. À medida que o comitê consolidava seu poder, sua ideologia se tornava cada vez mais dominada por sua ala mais radical e nacionalista turca. A ideia de uma irmandade de todos os povos otomanos deu lugar a uma política de
turquificação, que buscava impor a língua e a cultura turca sobre as minorias árabes e albanesas, alienando-as ainda mais. Os líderes do CUP, especialmente o trio que emergiria como a força dominante, Enver Pasha, Talat Pasha e Cemal Pasha, eram homens impacientes e impetuosos, convencidos de que apenas medidas drásticas poderiam salvar o Estado. Eles haviam derrubado um tirano, mas o vácuo de poder que criaram e as forças que desencadearam levariam o império a uma catástrofe ainda maior. A liberdade pode ser inebriante, mas muitas vezes a ressaca é a tirania. O novo regime mal teve tempo de respirar. As potências europeias, vendo a turbulência interna do império como uma oportunidade, agiram rapidamente para arrancar mais pedaços de seu território. A Áustria-Hungria anexou formalmente a Bósnia e Herzegovina. A Bulgária declarou sua independência total. A ilha de Creta se uniu à Grécia. Cada um desses golpes era uma humilhação para o governo dos jovens turcos, enfraquecendo sua posição e empurrando-os para uma postura mais agressiva e desesperada. Eles haviam prometido restaurar a glória do império, mas presidiam sua contínua desintegração. O ar inebriante da revolução estava se dissipando, dando lugar ao cheiro de pólvora de novas guerras que se aproximavam no horizonte. A agonia do homem doente estava longe de terminar. Ele apenas havia mudado de médicos. E os novos médicos eram cirurgiões radicais, prontos a usar o bisturi sem anestesia. A euforia da Revolução de 1908 se desfez com uma velocidade brutal. O governo dos jovens turcos, que prometera reviver o império, viu-se assediado por todos os lados. O império não era mais um gigante doente, mas um pugilista grogue, cambaleando no ringue, recebendo golpes de todos os ângulos. E o primeiro soco veio de um novo e improvável agressor. A Itália, uma nação unificada há pouco tempo e ansiosa por construir seu próprio império colonial para competir com a Grã-Bretanha e a França, cobiçava as últimas possessões otomanas no norte da África, as províncias de Tripolitânia e Cirenaica, a atual Líbia. Em setembro de 1911, usando um pretexto frágil, a Itália declarou guerra. A guerra ítalo-turca foi um prenúncio sombrio do futuro. Foi uma guerra de inovações tecnológicas e crueldade. Pela primeira vez na história, aviões foram usados para reconhecimento e bombardeio. Em 1º de novembro de 1911, um piloto italiano lançou 4 pequenas granadas sobre um oásis controlado por tropas otomanas. O dano foi mínimo, mas o precedente foi histórico. A era da guerra aérea havia começado. A marinha italiana, muito superior, rapidamente ocupou as cidades costeiras da Líbia. No entanto, os otomanos, liderados por jovens e enérgicos oficiais como Enver Bey e Mustafa Kemal, o futuro Atatürk, organizaram uma feroz resistência no interior, armando e liderando as tribos árabes locais em uma guerra de guerrilha. A luta se arrastou, mas o destino da Líbia foi selado não no deserto, mas a centenas de quilômetros de distância. Para forçar uma decisão, a Itália ocupou as ilhas do Dodecaneso, no mar Egeu, e ameaçou os Dardanelos. O governo otomano, enfrentando uma ameaça muito maior nos Balcãs, foi forçado a ceder. O Tratado de Ouchi, em 1912, entregou a Líbia à Itália. Mas um pedaço do império havia sido amputado. A guerra na Líbia foi um desastre, mas o que veio a seguir foi o Armagedon. Os pequenos estados balcânicos, Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro, que por séculos foram súditos otomanos, viram na fraqueza do império sua grande oportunidade. Deixando de lado suas próprias e amargas rivalidades, eles formaram a Liga Balcânica, uma aliança militar secreta incentivada pela Rússia, com um único objetivo: expulsar os otomanos da Europa de uma vez por todas. Em outubro de 1912,
Eles lançaram um ataque coordenado. A Primeira Guerra Balcânica foi uma catástrofe militar para o Império Otomano de uma escala que chocou o mundo. O exército otomano, desorganizado pela politização dos jovens turcos e com suas melhores unidades presas na Líbia ou no Iêmen, desmoronou. A ofensiva foi uma guerra relâmpago. Em poucas semanas, os exércitos da Liga Balcânica varreram as forças otomanas. Os búlgaros avançaram pela Trácia, infligindo derrotas esmagadoras em Kirk Kilisi e Lüleburgaz, e chegaram a apenas 40 quilômetros de Istambul. Os sérvios tomaram a Macedônia e o Kosovo. Os gregos marcharam para Salônica, a cidade onde a Revolução dos Jovens Turcos havia nascido, e tomaram o controle do Mar Egeu com sua marinha. A cidade de Adrianópolis, Edirne, a antiga capital otomana, foi cercada e sitiada. Em menos de 2 meses, o Império Otomano perdeu quase todos os seus territórios europeus, terras que havia governado por mais de 500 anos. Pânico, caos e desespero tomaram conta de Istambul, que se encheu de centenas de milhares de refugiados muçulmanos aterrorizados, fugindo do avanço dos exércitos cristãos. A derrota humilhante provocou uma crise política em Istambul. Em janeiro de 1913, em meio a negociações de paz que propunham a entrega de Adrianópolis, os elementos mais radicais do Comitê de União e Progresso deram um golpe de Estado. Liderado pelo impetuoso Enver Bey, um grupo de oficiais invadiu o Sublime Porta, o centro do governo otomano, e assassinou o ministro da guerra. O evento, conhecido como o Ataque à Sublime Porta, efetivamente encerrou o breve período de democracia parlamentar. O poder foi consolidado nas mãos de um triunvirato de ditadores militares: Enver Pasha, o sonhador panturquista e ministro da guerra; Talat Pasha, o astuto organizador e ministro do interior; e Cemal Pasha, o brutal administrador e ministro da marinha. Esses 3 pachás governariam o império durante seus últimos e mais sombrios anos. A guerra nos Balcãs ainda reservava uma reviravolta. Em junho de 1913, a Liga Balcânica se desfez. A Bulgária, insatisfeita com a divisão dos despojos, atacou seus antigos aliados, Sérvia e Grécia. A Segunda Guerra Balcânica começou. Os otomanos, sob a liderança de Enver, viram sua chance. Eles lançaram um contra-ataque e, para a alegria da nação, recapturaram Adrianópolis. A reconquista foi uma enorme vitória de propaganda para o novo regime dos 3 pachás, consolidando seu poder e transformando Enver Pasha em um herói nacional. No entanto, a vitória não mudou o quadro geral. O Império havia recuperado uma cidade, mas o resto da Turquia europeia estava perdido para sempre. As guerras balcânicas foram uma ferida traumática na psique turca, deixando um legado de ressentimento e um medo profundo das minorias cristãs, vistas como cúmplices na desintegração da pátria. As consequências das guerras foram profundas. O Império perdeu 83% de seu território europeu e quase 70% de sua população europeia. Ele foi efetivamente expulso da Europa, restando apenas um pequeno enclave ao redor de Istambul. Militarmente, foi uma humilhação que expôs a podridão do exército. Politicamente, levou à ascensão de uma ditadura radical e nacionalista. Demograficamente, as ondas de refugiados muçulmanos dos Balcãs criaram uma crise humanitária e alimentaram um sentimento anticristão. O império estava menor, mais pobre, mais homogêneo etnicamente e governado por homens desesperados e dispostos a arriscar tudo para evitar a extinção final. Eles haviam perdido um império nos Balcãs. Estavam determinados a não perder o que restava na Anatólia. O mundo em 1913 era um lugar perigoso. As guerras balcânicas foram um ensaio geral para um conflito muito maior. As tensões entre as grandes potências, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França, Rússia, e as potências centrais, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália,
estavam no auge. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo, em junho de 1914, acendeu o estopim. O Império Otomano, enfraquecido e isolado, se viu diante de uma escolha fatídica: permanecer neutro e arriscar ser desmembrado pelos vencedores, ou se aliar a um dos blocos e apostar tudo em uma vitória. Os líderes da Entente, especialmente a Grã-Bretanha e a Rússia, inimigos históricos, não escondiam seu desejo de dar o golpe final no homem doente. A Alemanha, por outro lado, vinha cultivando a amizade otomana por décadas, investindo em sua economia e reorganizando seu exército. Para o triunvirato dos jovens turcos, a escolha parecia clara. Uma aliança com a Alemanha oferecia a chance de se vingar da Rússia, recuperar territórios perdidos e se livrar da dominação econômica britânica e francesa. Era uma aposta de alto risco, uma jogada desesperada de um jogador quase falido. Em agosto de 1914, Enver Pasha, agindo em segredo, assinou um tratado de aliança com a Alemanha Imperial. O Império, exausto por duas guerras recentes, estava prestes a mergulhar no abismo da Primeira Guerra Mundial. A decisão não salvaria o Império. Pelo contrário, selaria seu destino e desencadearia um último ato de violência e tragédia de proporções inimagináveis. A aliança secreta com a Alemanha foi o ponto sem retorno. O Império Otomano ainda era tecnicamente neutro, mas os eventos se desenrolaram rapidamente, arrastando-o para a guerra. Dois cruzadores de batalha alemães, o Goeben e o Breslau, fugindo da frota britânica no Mediterrâneo, buscaram refúgio em Istambul. Em uma manobra engenhosa para contornar a neutralidade, os navios foram vendidos à Marinha Otomana. Suas tripulações alemãs simplesmente vestiram o fez e as bandeiras do Império Alemão foram trocadas pelas otomanas. Em outubro de 1914, essa frota otomana, sob o comando de um almirante alemão, navegou para o Mar Negro e bombardeou portos russos, incluindo Sebastopol. A Rússia declarou guerra, seguida pela Grã-Bretanha e pela França. O Império Otomano estava oficialmente na Primeira Guerra Mundial, ao lado das potências centrais. A aposta final havia sido feita. Enver Pasha, o sonhador romântico e ministro da guerra, acreditava que a guerra seria uma oportunidade para realizar suas ambições panturquistas, unindo todos os povos de língua turca sob uma única bandeira. Seu primeiro grande movimento foi uma ofensiva desastrosa no Cáucaso, no inverno de 1914. Ele assumiu o comando pessoal do Terceiro Exército e tentou cercar as forças russas em Sarıkamış. O plano era audacioso, mas executado em condições climáticas terríveis e com uma logística inadequada. O resultado foi uma das maiores catástrofes militares da história. De um exército de mais de 100.000 homens, quase 90.000 morreram, a maioria congelada nas montanhas, sem sequer ver o inimigo. O sonho de Enver se transformou em um pesadelo de gelo e morte. A derrota em Sarıkamış deixou a fronteira oriental do Império perigosamente exposta. Enquanto o desastre se desenrolava no leste, os aliados planejavam um golpe no coração do Império. Winston Churchill, então, primeiro Lorde do Almirantado Britânico, concebeu um plano audacioso: forçar a passagem pelos estreitos dos Dardanelos com a Marinha, tomar Istambul, derrubar o Império Otomano da guerra e abrir uma rota de abastecimento para a Rússia. Em fevereiro de 1915, uma poderosa frota anglo-francesa começou a bombardear as fortalezas otomanas nos Dardanelos. A tentativa de forçar a passagem naval em 18 de março foi um fracasso custoso, com vários navios de guerra afundados por minas. Os aliados decidiram então que uma invasão terrestre era necessária. Em 25 de abril de 1915, tropas britânicas, francesas, australianas e neozelandesas
desembarcaram na península de Galípoli. O moedor de carne de Galípoli havia começado. A campanha de Galípoli foi uma luta brutal e sangrenta de 9 meses, travada em trincheiras apertadas e sob um calor escaldante. As tropas otomanas, defendendo sua pátria e a capital, lutaram com uma tenacidade e coragem que surpreenderam os aliados. O comandante que se destacou na defesa foi o mesmo Mustafa Kemal que havia lutado na Líbia. Sua liderança inspiradora e sua famosa ordem às tropas: "Eu não lhes ordeno que ataquem, eu lhes ordeno que morram", foram cruciais para impedir o avanço aliado. Para os australianos e neozelandeses, o Anzac, Galípoli se tornou um batismo de fogo, o evento fundador de sua identidade nacional. Para os turcos, foi Çanakkale, uma vitória épica e um momento de imenso orgulho nacional. No final, após sofrerem quase 250 mil baixas, os aliados se retiraram em janeiro de 1916. Foi a única grande vitória otomana da guerra, mas uma vitória de pirro, que custou um número semelhante de vidas e não mudou o resultado final do conflito. No cenário da guerra total, com o Império lutando por sua sobrevivência, o governo dos jovens turcos tomou sua decisão mais sombria e infame. A derrota em Sarıkamış foi atribuída, em parte, à suposta traição dos armênios, que viviam na região da fronteira e eram vistos como simpatizantes da Rússia czarista. A liderança do CUP, especialmente Talat Paksá, o ministro do Interior, decidiu que a população armênia era uma ameaça existencial que precisava ser eliminada da zona de guerra. Em 24 de abril de 1915, um dia antes do desembarque em Galípoli, centenas de intelectuais e líderes comunitários armênios foram presos em Istambul. Foi o início do genocídio armênio. Sob o pretexto de deportação por razões de segurança militar, toda a população armênia da Anatólia Oriental e de outras regiões foi sistematicamente arrancada de suas casas. Não foi uma deportação, foi uma marcha da morte. Homens saudáveis eram frequentemente separados e executados sumariamente. Mulheres, crianças e idosos foram forçados a marchar por centenas de quilômetros em direção ao deserto sírio, sem comida, água ou proteção. Eles foram atacados por bandos de curdos, estuprados, roubados e mortos. Aqueles que sobreviviam à marcha morriam de fome e doença nos campos de concentração no deserto. Foi um ato de aniquilação sistemática, planejado e executado pelo Estado. Entre 1 milhão e 1,5 milhão de armênios pereceram. O Império, em sua agonia final, consumido pela paranoia e por um nacionalismo radical, voltou-se contra seus próprios súditos e cometeu um dos maiores crimes do século XX. O ato que visava salvar o Estado turco destruiu para sempre sua alma. Enquanto o horror se desenrolava na Anatólia, outra frente se abria no sul. Os britânicos, operando a partir do Egito e da Índia, lançaram campanhas na Mesopotâmia e na Palestina. Em 1916, eles exploraram o crescente descontentamento dos árabes com o domínio turco, através de agentes como o famoso T. E. Lawrence da Arábia. Os britânicos incentivaram e apoiaram a revolta árabe, liderada por Hussein bin Ali, o xarife de Meca. Em troca de sua ajuda, os britânicos fizeram promessas vagas de um grande reino árabe independente após a guerra. As forças árabes, com seu conhecimento do deserto, foram inestimáveis para os britânicos, atacando a ferrovia de Hejaz e amarrando um grande número de tropas otomanas. A revolta quebrou a unidade islâmica que Abdulhamid tentara construir. O califa otomano havia declarado uma jihad contra os aliados, mas muitos de seus súditos muçulmanos árabes estavam agora lutando ao lado de potências cristãs contra ele. Ao longo de 1917 e 1918, as frentes otomanas desmoronaram. Os britânicos, sob o comando do general Allenby,
capturaram Bagdá e depois Jerusalém. Na Palestina, as forças otomanas foram aniquiladas na Batalha de Megido. Na Síria, Damasco e Alepo caíram. Com a Bulgária se rendendo em setembro de 1918, a linha de comunicação com a Alemanha foi cortada. O Império estava exausto, faminto e derrotado em todas as frentes. No início de outubro, o governo dos três pachás renunciou, e Talat, Enver e Cemal fugiram do país a bordo de um submarino alemão. Eles escaparam da justiça dos aliados, mas não do destino. Todos os três seriam mais tarde assassinados por nacionalistas armênios em uma operação de vingança chamada Operação Nêmesis. Em 30 de outubro de 1918, a bordo de um navio de guerra britânico no porto de Mudros, na ilha de Lemnos, os representantes otomanos assinaram um armistício. A guerra havia acabado. O Império Otomano, com 600 anos de existência, havia lutado sua última batalha e perdido. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas o silêncio de um cemitério. O armistício de Mudros não foi uma negociação de paz, foi uma rendição incondicional. Seus termos eram brutais e projetados para desmantelar o que restava do Estado otomano. Os aliados ganharam o direito de ocupar qualquer ponto estratégico em caso de desordem, um cheque em branco para ocupar o que quisessem. O exército otomano foi desmobilizado, sua marinha entregue, e o controle dos estreitos, ferrovias e telégrafos passou para as mãos dos aliados. Poucos dias após o armistício, uma vasta frota de navios de guerra britânicos, franceses e italianos navegou pelos Dardanelos e ancorou diante de Istambul. Pela primeira vez desde 1453, a cidade estava sob ocupação estrangeira. As bandeiras dos aliados tremulavam sobre a antiga capital dos Césares e sultões. Para os turcos foi a humilhação final, um golpe que parecia mais doloroso do que todas as derrotas militares. O último sultão, Mehmed VI, tornou-se um fantoche nas mãos das potências ocupantes. Seu governo, impotente e desacreditado, colaborou com os aliados na esperança de preservar ao menos uma sombra da dinastia e do Estado otomano. Enquanto isso, os vencedores se reuniam em Paris para decidir como fatiar o cadáver. O Tratado de Sèvres, apresentado ao governo do sultão em 1920, foi uma sentença de morte. Ele não apenas despojou o império de todas as suas províncias árabes, mas também desmembrou a própria Anatólia, o coração turco. A Trácia Oriental, incluindo Adrianópolis, foi dada à Grécia. Esmirna, Izmir e seus arredores foram colocados sob administração grega. A França e a Itália receberam esferas de influência no sul. Um Estado armênio independente foi criado no leste, e uma região autônoma curda foi proposta. O que restava para os turcos era um pequeno estado tampão, na Anatólia Central, sem acesso ao mar e sob estrito controle financeiro e militar dos aliados. O tratado era tão punitivo que nem mesmo o governo colaboracionista do sultão queria assiná-lo. Mas enquanto a diplomacia em Paris e a política em Istambul se afogavam em humilhação, uma nova força estava surgindo das profundezas da Anatólia. Uma força de resistência, nascida do desespero e da fúria contra a ocupação estrangeira e a passividade do sultão. O líder desse movimento era o herói de Galípoli, Mustafa Kemal Pasha. Desobedecendo às ordens do governo do sultão para desmobilizar as tropas restantes, Kemal viajou para a Anatólia Central e começou a organizar um movimento nacionalista. Em congressos em Erzurum e Sivas, ele e outros patriotas estabeleceram os princípios do Pacto Nacional, que exigia uma pátria turca soberana e indivisível dentro das fronteiras do armistício. Eles formaram um governo rival em Ankara, declarando que o governo do sultão em Istambul era prisioneiro dos aliados e não representava mais a vontade da nação.
A Guerra de Independência da Turquia havia começado. O catalisador que uniu a nação turca por trás de Kemal foi a invasão grega. Em maio de 1919, com a bênção dos aliados, o exército grego desembarcou em Esmirna, com o objetivo de anexar a região, que tinha uma grande população grega. A ocupação foi acompanhada por atrocidades contra a população turca, o que incendiou o sentimento nacionalista na Anatólia. A luta se transformou em uma guerra total e brutal entre a Grécia e o movimento nacionalista de Kemal. Por quase 3 anos, os exércitos se enfrentaram em uma série de batalhas sangrentas. No início, os gregos, mais bem equipados, avançaram profundamente na Anatólia, chegando a menos de 100 quilômetros de Ankara. O movimento nacionalista parecia à beira da derrota, mas a resistência turca, lutando em seu próprio território por sua própria existência, não quebrou. Sob a liderança estratégica de Kemal, o exército nacionalista se reorganizou. Na Batalha de Sakarya, em agosto de 1921, uma batalha épica de 21 dias, eles detiveram o avanço grego. Foi o ponto de virada. Um ano depois, em agosto de 1922, Kemal lançou a Grande Ofensiva. O exército grego foi destroçado e posto em fuga. Em 9 de setembro de 1922, as tropas turcas entraram em Esmirna. O que se seguiu foi uma catástrofe. Um grande incêndio destruiu os bairros grego e armênio da cidade e dezenas de milhares de cristãos foram mortos. A guerra terminou com a expulsão completa do exército grego da Anatólia e uma troca populacional forçada em massa, na qual mais de 1 milhão de gregos ortodoxos foram expulsos da Turquia e cerca de 500 mil muçulmanos foram expulsos da Grécia. A Anatólia, antes um mosaico de povos, tornou-se etnicamente quase homogênea. A vitória militar esmagadora deu a Kemal e ao seu governo em Ankara uma posição de força inquestionável. Os aliados, relutantes em iniciar uma nova guerra, foram forçados a renegociar. O humilhante Tratado de Sèvres foi jogado no lixo da história. Em seu lugar, o Tratado de Lausanne foi assinado em 1923. Ele reconheceu a soberania e as fronteiras da Turquia moderna, muito próximas das atuais. Foi uma vitória diplomática total para os nacionalistas turcos. O império estava morto, mas uma nação havia nascido de suas cinzas. Em novembro de 1922, o Grande Assembleia Nacional em Ankara votou pela abolição do sultanato otomano. Mehmed VI, o último sultão, fugiu de Istambul a bordo de um navio de guerra britânico. A dinastia, que havia governado por mais de 6 séculos, chegava a um fim inglório. Um ano depois, em 29 de outubro de 1923, a República da Turquia foi proclamada, com Mustafa Kemal, agora conhecido como Atatürk, pai dos turcos, como seu primeiro presidente. O fim foi amargo, mas também foi um renascimento. O Império Otomano, um vasto organismo multinacional e multirreligioso, não conseguiu se adaptar ao mundo dos Estados-nação e foi dilacerado por forças internas e externas. Sua queda foi um processo longo e agonizante, marcado por guerras, massacres e tragédias humanas em uma escala colossal. Mas das cinzas desse colapso emergiu um novo tipo de entidade política, uma república secular, nacionalista e determinada a romper com seu passado imperial para abraçar um futuro moderno. Um império não morre quando seu último imperador parte. Morre quando seu povo decide não mais olhar para trás. A história do Império Otomano é uma lição épica sobre a natureza do poder, a inevitabilidade da mudança e o preço terrível que a história às vezes exige pelo direito a um futuro. A jornada terminou. Vimos um império nascer da poeira, atingir o céu e desmoronar em sangue e fogo. Agora, a última pergunta é para você.
A verdadeira identidade de um povo está em seu passado imperial glorioso ou em seu futuro nacional soberano? A discussão final começa agora nos comentários.